Olá, voltando aqui, continuando o vídeo sobre emagrecer aqui, caiu a conexão aqui, então vamos retornar ao nosso trabalho de como emagrecer aí pela medicina ayurveda, né? Deixa eu só um pouquinho, deixa o pessoal conectar de novo, assim nós vamos continuando, né? Então vamos lá. Emagrecer pela medicina ayurveda. Vamos continuar o que a gente estava falando. Então, quando chega lá no horário Vata, eu tinha falado que devemos colocar lá, fazer a panaceia, melhorar o sistema digestivo e tal, e comer no horário Vata, porque o próximo ciclo é o horário Kapha, e comer no horário Kapha é o que mais engorda, né? Então, que é o horário Kapha das 18 às 22 horas. É o horário que todo mundo come, tá certo? Mas para quem quer emagrecer, tem que evitar esse horário Kapha, porque é o horário que realmente você está fazendo algo que agrava o Kapha, que é comer. Então, e algo que reduz o Vata é comer. Então, vamos comer no horário Vata, antes das 18 horas. Então, tem que mudar um pouquinho a rotina. Às vezes, não, mas eu chego em casa do trabalho às 20 horas, né? Só posso jantar nesse horário. Tenta fazer um pequeno lanche lá para as 18 horas, alguma coisa que vai tirar aquela fome, para quando chegar lá à noite você acaba comendo uma coisinha só para dar uma enganada. Não tem coisa pior para engordar do que comer. Digamos, tem pessoas que chegam em casa à tarde do trabalho, vai preparar uma janta, tal, e vai lá comer, vai jantar lá por 21 horas. Depois disso, ela fica um pouquinho, 22 horas, 3 horas, vai dormir. Não existe nada pior do que você jantar, comer, não fazer a digestão e ir dormir. Tá? Isso é péssimo para o organismo, porque você vai fazer digestão dormindo. Isso atrapalha todo um sistema orgânico que existe no organismo, né? Então, é assim. Então, por isso que é melhor comer antes das 8 horas, fazer a digestão. Nós precisamos de 3 horas para fazer a digestão. Então, se eu comer lá pelas 9, 10, 11, 12, meia-noite, eu vou terminar a digestão. Tá? E se eu deitar, for dormir lá pelas 22 horas, simplesmente eu vou dormir com o sistema digestivo funcionando. Tá? Então, isso é péssimo. Por isso que mudar a rotina. Isso é bem importante, mudar as rotinas. Entrar no ciclo natural do organismo. Tudo funciona nesse ciclo na natureza. Tudo. Nós humanos, mudamos isso. Porque se a gente for analisar, no passado era assim. As pessoas acordavam muito cedo, acordavam em média lá de 5 horas da manhã, às vezes 4 horas da manhã, tinham sua rotina, tal, e iam dormir muito cedo, 8 horas estavam dormindo, faziam o seu almoço em horários dentro dessa rotina, desse ciclo, e todo mundo era magro, você não via quase ninguém acima do peso, algumas exceções, né? Então, essa diferença, então nós temos que voltar para essa rotina natural. É bem importante pegar esses horários, voltar para essa rotina, para saber como funciona o teu organismo, tá? Essa rotina moderna de dormir 1 hora da manhã, tá completamente errado. É melhor você acordar, digamos, se eu acordar às 8, vou acordar às 6. Se eu durmo meia-noite, eu vou dormir às 10. Eu ganho 2 horas de manhã e vou dormir 2 horas antes. Se puder mudar isso, mais ainda, seria perfeito. Então, isso é um dos motivos de agravamento que as pessoas têm, tá? As pessoas falam, mas eu não tenho sono, tal. É hábito, nós temos que mudar essa rotina. Não adianta você ficar 10 horas da noite estimulando, vendo TV, agitações, as coisas, e querer dormir que não vai dormir. Então nós temos que acalmar o organismo para chegar numa rotina melhor. O horário das 22 às 2 da manhã é horário Pitta de novo. É o mesmo horário que foi lá da meio-dia, das 10 às 14. O auge era meio-dia. Aqui o auge é meia-noite. É o horário que o organismo faz uma digestão mais profunda no organismo. Normalmente nós estamos dormindo nesse horário. Muitas vezes tem pessoas que acordam suadas, com cheiro que esse metabolismo não funcionou. Então, quando a gente começa a
a fazer isso. Eu vou jantar lá por 22 horas, às vezes 21, às vezes comer uma pizza à noite, depois vou dormir. Aí não existe esse horário dessa faxina do organismo, não existe esse sistema metabólico funcionando à noite, porque ele está lá digerindo o que você comeu. Vai dormir de barriga cheia e o organismo, quando nós deitamos, vamos dormir, existe uma diminuição do calor do organismo, são outras funções realizadas nesses horários e o organismo está digerindo a comida que a gente acaba colocando nesses horários. Então, esses jantares, pizzas à noite, esse é o vilão. Cafés, tomar café com pão, 10 horas da noite, isso é péssimo para o organismo. Então nós temos que voltar lá para o horário das 18 e entrar nessa rotina, tá? E deixar esse metabolismo funcionar para fazer outras funções do organismo que são realizadas das 22 às 2. Aí as pessoas, mas eu estudo à noite e tal, eu chego com muita fome. Tá? Então, tem que se adaptar. Antes de ir para o estudo à noite, come lá por 18 horas, come bem, faz alguma coisa, depois vai para aula à noite, faz um lanchinho lá no intervalo, lá que acho que é 9 e pouco, e chega em casa, o máximo que dá para fazer é tomar lá um leitinho morno, põe lá uma espécie, alguma coisa, para dar aquela acalmada e dormir. Agora, chegar com fome, comer depois de dormir, isso é péssimo para o organismo. É péssimo. O organismo se atrapalha todas as funções metabólicas e os ciclos naturais que o organismo tem que executar. Tá? Então, esse horário das 22 às 2, entender esse processo. Depois a gente entra no horário Vata. É o mesmo horário que foi à tarde, das 14 às 18, agora das 2 às 6 da manhã. Esse horário a gente está dormindo normalmente. Tá? Até o horário Vata. Se eu tiver insônia, eu vou acordar nesse horário. Normalmente dores, essas coisas que incomodam, são nesse horário. Hospitais é o terror, é o horário da madrugada, horário Vata, horário de dor, horário de óbitos. Normalmente acontece na madrugada. Pessoas passam mal, são entubadas, é nesse horário Vata. Então, esse horário, se a pessoa está com insônia, algum problema, normalmente tem que corrigir lá no horário Vata, durante o dia, das 14 às 18, está fazendo alguma atividade que está gravando muito, quando chega à noite não consegue dormir. Então, esse é um outro assunto, é outra live que eu vou fazer depois. Trabalhar esse Vata, essa ansiedade, essas coisas são outros caminhos aí que tem que ser trabalhado. Né? Então, esse é o horário do sono. Até às 6 horas da manhã, para um cara. Quando você quer emagrecer, tem que acordar no horário Vata para o Kapha. Porque já vai entrar no ciclo de não agravar o Kapha. Aí, o problema é maior. O Kapha, como a Alessandra falou na live dela, o Kapha é que gosta de dormir. O Kapha, ele precisa... O correto, o Kapha, ele é dormir 6 horas. Não, o Kapha vai lá e dorme 10 horas. O Kapha, ele tem que dormir assim, tem que ter uma cama bem dura, pouca coberta, bem seca, assim, as cobertas tem que ser assim de... que ele precisa tirar sarro, tem que ser assim de tecido cru, assim, que você vai dormir e vai esfregar, vai fazer uma esfoliação na pele, pra você ter uma ideia. Porque ele não pode ter conforto, porque o Kapha, ele gosta de conforto, ele gosta de cama king, aquelas gigantes, vai dormir com 10 travesseiros, sempre ele ficar bem apoiado, coberto para tudo que é lado. Ele vai ter comida sempre do lado dele, ele vai ter uma mega televisão em frente do quarto dele, assim, da cama dele, que ele vai deitar e dormir. Esse é o Kapha normalmente, ele quer conforto, tranquilidade e tal. E o que ele não pode ter, porque isso tudo engorda o Kapha. Então ele tem que ser cama dura, pouca coberta, tem que ser cobertas assim que não dê muito conforto para ele, comida nem pensar, televisão nem pensar, e na hora de dormir ele vai dormir. Então, essa é a diferença que um Kapha tem que ser tratado. Você tem que ser uma coisa mais rústica um pouco, mais atividade, ele tem que fazer atividades que ele faça, digamos, exercício para emagrecer para um Kapha. Caminhada, corrida ao sol, ao meio-dia. Porque o Kapha, ele é friorento, ele aguenta. Os Pitta não, calorento, o Pitta não aguenta. Mas o Kapha, ele tem que aquecer o corpo, ele é frio. Uma pessoa que tem Kapha é fria, tem as mãos frias, extremidades frias, a coisa está passando frio. Então, tem que fazer atividades que gerem esse calor no corpo. Tá?
Gordura. Gordura, basicamente, é água. 80% da gordura é água. Então, nós temos que fazer atividades aeróbicas, atividades que são. Então, quando eu dou aula lá de fisiologia da Ayurveda, a gente vai ensinando os tecidos e vai falando do tecido. O primeiro tecido lá é o plasma, que é a coraça. O segundo é o racta, que é o sangue. O terceiro é o músculo, que é o mansa. O quarto é o adiposo, que é a gordura, que chama-se medas. Então, quando se fala medas, as pessoas associam isso medo, tem medas de engordar. É medas o tecido ali, né? Esse tecido, basicamente, assim, nesse metabolismo, quando a gente fala assim, então tem um músculo sendo formado, depois a melhor parte do músculo forma o tecido adiposo. Então, se eu quero reduzir o tecido adiposo, eu tenho que fortalecer o músculo. Eu tenho que fazer atividades que gerem músculo. Então a pessoa não vai perder peso, ela vai ganhar músculo. Você vai ver a diferença que vai dar e vai reduzindo. Então, e existe uma excreção. Todo metabolismo existe uma excreção. A excreção do tecido adiposo é o suor. Então, quer emagrecer com saúde, saudável, bem, tem que ter suor. Muitas vezes a gente consegue fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. Às vezes monta uma sauna ayurvédica, muito fácil de fazer, não pode fazer, vou ensinar uma agora. A sauna é uma forma de suor, né? Esse suor vai reduzir o adiposo. Isso é ótimo, ajuda o cara a emagrecer, mas o problema é que não gera o músculo. E o tecido anterior dele é o músculo. Então, a melhor forma saudável é você fazer esse tecido, o mansa, que é o músculo, ficar mais forte. Então, é a melhor forma de emagrecer. Mas uma ação acaba ajudando, porque o problema de um kapha, de uma pessoa que está acima do peso, que gera bloqueios, né? Então, o excesso de gordura não gera doenças, ele é proteção. Ele vai gerar doenças no passar do tempo, no peso, vai dar dano nas articulações, vai dar entupimento às vezes, de veias, né? Então, ele vai dando sérias consequências, mas não é uma coisa destrutiva, que nem o pita. Então, mas o excesso ele gera desequilíbrios que vai gerar outros problemas, né? Então, uma forma de conseguir emagrecer é uma forma muito fácil, uma sauna ayurvédica, né? Comprar uma sauna não é tão simples assim. Então, sempre eu aconselho as pessoas: compra, sabe aqueles rabichos, aqueles que a gente põe na tomada e tem uma ponta que se pôr dentro da água e a água ferve? Esse é um rabicho. Você encontra aí em qualquer casa china, qualquer lugar, tem esse. Então, pega uma panela, coloca assim, uma panela grande, pega uma panela aí de uns 3 litros normalmente, não coloca até a boca, coloca lá um pouco antes um pouco acima da metade. Coloca ervas dentro lá, canela é bom, gengibre é bom, cravo é bom, mas a canela é melhor porque a canela gera uma circulação e aquece. Então a canela é bom. Erva doce é boa, eucalipto é ótimo para bloquear o kapha. Então, arnica para dores. Então, coloca essas ervas, coloca o rabicho lá, aquilo começa a ferver. Pega uma cadeira, coloca em cima dessa panela que está fervendo. Pega-se um plástico, 1,5 m por 1,5 m, faz um buraco no meio e põe na cabeça. E veste tudo e deixa lá. Senta na cadeira com aquele plástico, o plástico vai até o chão, vai cobrir a panela, aquilo vai ferver e vai gerar um vapor. Esse vapor, e coloca uma toalha aqui no pescoço para não vazar o vapor quente que vai sair. Então, esse vapor começa a aquecer. E a pessoa começa a suar. Quando chegar o suor aqui no bigode, pá, esse é o ponto, que a Ayurveda não quer que aqueça a cabeça. Então, chega aqui, perfeito, é o ponto. Sua bastante, tal, sai lá, toma um banho, tá ótimo. Só que tem um detalhe que é bem importante. A Ayurveda recomenda que nunca faça uma sauna sem passar óleo no corpo, sem olhar o corpo, né? Então, essa é uma forma de fazer uma sauna. Só que quando a gente está falando em kapha, reduzir,
O correto era uma sauna seca. E também não ter o óleo, porque o óleo é um fator que acaba agravando o CAF. Então, outra forma de fazer sauna. Pega a cadeira, pega um aquecedor, esses elétricos assim, coloca debaixo, veste o plástico e põe lá. Isso vai ser uma sauna seca, mais seguro, até não tem um bicho lá. Vai demorar um pouco mais para suar, mas vai fazer o efeito que a gente precisa para fazer o CAF suar, reduzir os excessos, né? Então fica lá até suar aqui o bigode, pronto, e vai sair depois, toma um banho e se refresca e fica bem. Cuidado muito para não passar do tempo, que isso pode gerar uma baixa pressão e a pessoa não se sente muito bem. Então tem que ter um tempo certinho para fazer. Tá? Então, esta sauna é fundamental. O CAFA, os excessos de cima do peso, normalmente vai gerando bloqueios no organismo. E a gente precisa desbloquear. A sauna é a melhor forma de desbloquear o organismo. Então, sauna, se fizer umas 2, 3 vezes por semana, fazer as dietas, fazer todo o caminho, é perfeito. Perfeito, tudo vai funcionar. Se puder marcar umas 2 vezes por semana, uma terapia da Ayurveda, uma garjana, aquela com sal grosso que esfrega o corpo, uma esfoliação, perfeito. O Duarta não joga pós-metabólicos, passa a pele, esfrega, 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 é perfeito. Então, as terapias acabam sendo muito positivas para ajudar nesse processo. Tá? Então, é uma série de caminhos que a gente vai tomando para fazer funcionar esse organismo. Tá? Aí, quando a gente chega no processo funcionando, se tiver coisa mais tem que limpar o fígado, nós temos que conversar sobre limpar o fígado. Mas nesses intervalos aí, uma forma que utiliza muito para reduzir o CAF é fazer a limpeza dos rins. E a limpeza dos rins é muito simples. São 7 dias tomando chás diuréticos. Normalmente eu pego assim, quebra-pedra, é fundamental, cavalinha, uva urso, cabelo de milho, os diuréticos. Junto elas, faço lá uma garrafa lá com 1 litro, né? Pego isso, ponho umas 3 colheres de sopa, fervo lá, ponho 1,5 litro, reduzo para 1 litro. E depois eu coo e começo a tomar o chá. Uma caneca, 200 ml a cada 1 hora. Isso é o diurético, vai fazer aumentar a quantidade de urina. Só que, para fazer bem feito isso, eu tenho que urinar em média de 3 litros por dia. Então eu tenho que tomar muito líquido. Tenho que tomar esses chás e tomar outros sucos e outros chás. Sucos que são perfeitos para isso. Melancia é o melhor de todos. É um diurético assim, fabuloso, limpa os rins, funciona essa função maravilhosamente bem. Pepino é um diurético. Salsinha é um diurético. Começa a fazer sucos. Vai tomando esse preparado, vai tomando outros sucos, vai tomando água de coco, vai tomando água, vai tomando várias coisas que em 7 dias que passa uma média de 3 litros por dia. Aí nós estamos reduzindo o CAF. Então é uma série de coisas. Tá? Eu vou colocar lá no site, lá no Instituto bemdaterra.org, uma rotina ali para emagrecer. Vou colocar lá como é que se faz a limpeza dos rins. Então, vou colocar essas dicas como é que funciona. E eu quero que quem se interessar vá interagindo, vai colocando. Ah, mas eu sou constipado, o que eu faço? Aí a gente vai entrando em contato, vai falando e vai corrigindo essas coisas. Ah, eu tenho lá insônia. Tá? A gente põe uma fórmula lá para insônia. Tá? Então, a ideia é interagir quanto mais a gente conseguir, para que todo mundo tenha esse benefício. De entender o organismo, as funções e entrar em equilíbrio. Esse é o objetivo dessas lives, a cura. E a cura está no nosso dia a dia, na mudança, nas coisas, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente quer para a gente. Então, esse é o objetivo, tá? Então, www.institutobemdaterra.org. Você vai entrar no finalzinho, lá em cima está falando blog. Blog Bem na Terra. Lá a gente vai colocar as coisas. O que vocês vão ter que fazer? Entrar no blog, tem que cadastrar, botar um e-mail lá e colocar lá para ser um membro. Aí a gente vai interagindo, vai falando, para a gente fazer uma comunidade bem linda aí, todo mundo
compartilhando e todo mundo se beneficiando das ideias, das trocas e conhecimentos, né? Obrigado. Namastê.